Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia em que estamos reunidos para lermos e refletirmos sobre essas lições trazidas pelo nobre Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, nessa playlist Caminho, Verdade e Vida. Pedindo sempre a proteção de Deus, pedindo sempre as vibrações de paz, de serenidade, de saúde para todos nós. E pedindo que seja potencializado as nossas possibilidades de compreensão dessas lições que nos fazem tão bem à mente e ao coração. A lição de hoje é a lição 16, que tem como título Endireitai os Caminhos. Emmanuel começa com uma anotação do Evangelho de João, no seu capítulo 1, em que João Evangelista fala do testemunho de João Batista. Quando João Batista diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele ressalva essa passagem de Isaías. Então, e a partir daqui, Emmanuel nos diz: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreende que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatento aos conselhos de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladores do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Realmente, como Emmanuel nos diz aqui, a exortação do precursor permanece no ar. João Batista é o precursor, é aquele que veio anunciar e confirmar, é o que precede e anuncia a chegada do Cristo, do Messias. E é interessante porque ele repete a passagem do profeta Isaías, a questão de endireitar o caminho do Senhor. Que caminho é esse? Qual é o caminho do Senhor? O que nós entendemos do caminho do Senhor? O caminho do Senhor, vivermos de acordo com as leis de Deus, que Jesus veio claramente nos exemplificar como devemos fazer. Ele caminhou dentro das leis do Pai, em momentos de alegria, em momentos de angústia, o testemunho fiel de perdão até o último instante, como a nos dizer: caminhe por aqui. Caminhe pela estrada do amor, do perdão,
da indulgência, da caridade, amando a Deus, e vocês irão ser conduzidos. Então, na realidade, em todos os tempos, nós vamos encontrar criaturas que se candidatam à fé, querem o benefício do Cristo. Qual é o benefício do Cristo? A paz do Cristo. A paz espiritual é a serenidade, é a tranquilidade, é viver de acordo com a nossa fé, viver dentro das leis de Deus. Então, essas pessoas que anseiam por isso e clamam, né? Elas clamam na realidade pela essa paz que Jesus traz ao se encontrar diante de todos. E elas mantêm os seus rogos sucessivos, seus pedidos. Onde é que está Jesus que não vê, que não atende a sua angústia? Como se ele pudesse vir para a vida da criatura e fazer aquilo que cabe a ela de fazer, para aprender. Jesus não pode vir para a minha vida vivenciar aquilo que me cabe. Ele já sabe fazer, eu preciso fazer para aprender. Não é assim? Ele já é o mestre, eu sou aprendiz. Então é igual, né, a gente pegar uma prova e pedir para o professor fazer a nossa prova. A gente não consegue aprender. Então essas pessoas não compreendem que Jesus está junto a nós, através dos seus mensageiros generosos do seu amor. Então Jesus nunca nos deixou de atender, nunca nos deixou um pedido justo sem resposta. Nós encontraremos no livro, numa página, encontraremos, né, junto a uma palestra, junto a qualquer entendimento, a palavra chega. O que nós estamos buscando, quando buscamos viver dentro das leis de Deus, isso nos chegará, essa resposta. Dos modos mais diferentes. Nós seremos, né, atendidos. Só que nós acreditamos que ser atendido, né, só quando a gente vê Deus. Tem gente que fala assim, eu só acredito o dia que Deus vier aqui na minha casa, ou que Jesus bater aqui. Eu já ouvi isso. É uma tristeza, né? Ainda da própria criatura, uma grande infelicidade, porque ela ainda não pode ter determinados tipos de compreensão. Então, a manifestação para ela é a que ela necessita. Então, nós vamos ver que, para que nós possamos sentir a presença de Jesus no nosso caminhar, nós temos que mudar. Agora, não podemos ficar, né, que nem ele fala aqui, nas veredas do crime, né, no erro sistemático, apegado ainda a uma série de paixões que nos fazem mal, e querermos a presença e o bem-estar que Jesus pode nos proporcionar? Como assim? Inverter as coisas? Jesus é que vai andar no caminho do erro para nos atender? Ele veio até nós para nos ensinar a caminhar. Jesus, né, é o caminho, a verdade e a vida. É assim que nos conduzirá ao Pai. Então nós temos que entender que se Ele, o embaixador divino, né, o Salvador, aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza, como que nós queremos viver no padrão de Jesus sem endireitar o nosso caminho, nos disciplinarmos em novos caminhos? Não é possível. Se nós repetimos os mesmos comportamentos, teremos sempre os mesmos resultados. Não há como ter resultados diferentes quando a plantação continua a mesma. Então somos nós que vamos mudar o nosso caminho. Então a espiritualidade amiga está sempre próximo a cada um de nós, oferecendo, né, ajuda, conforto, consolo,
nos dando ânimo, nos mostrando caminhos através de intuição, como devemos agir, como devemos, mas cabe a nós o autoconhecimento, repararmos aquilo que não está de acordo com a lei de Deus e a partir dali, mãos à obra para mudar. É difícil no início? É, porque está cristalizado. Durante várias reencarnações, mas nós podemos. Então é como a gente começa a cristianizar a nossa própria vida. Então aquele comportamento que estava cristalizado no erro, a personalidade viciosa, precisa cada um primeiro querer. Eu quero. Mas desde já entendendo que não existe lei do menor esforço. Desde já, quando a gente diz eu quero andar com Jesus para receber os benefícios do Mestre, eu tenho que compreender que a marca do Cristo é a marca da renúncia, da abnegação. É a marca da porta estreita. Não dá para ter tudo. É o momento que a gente vai discernir e vai fazer a nossa escolha. Queremos continuar aí nessa porta larga, escravos da nossa liberdade? Ou já fizemos a escolha pela disciplina para buscarmos ter paz com Cristo? Pacificar o nosso espírito. Então, Jesus, ama cada um de nós, mas não vai compactuar com o erro. Então, nós queremos. Então, é uma afirmação nossa. Então, nós vamos fazer troca. Nós sabemos que precisamos fazer esforço, precisamos fazer sacrifícios, abrir mão de muita coisa, que é um hábito, comportamentos viciosos. Temos que perseverar, porque foi cristalizada aquela situação por longo tempo. Precisamos perseverar para não retroceder ao erro. Não é assim? Com muita perseverança, venceremos mais uma etapa. É assim, companheiros. Precisamos compreender que aquele que quer realmente lembrar de Jesus, passando, olhando para Levi, antes de ter se transformado em Mateus, e disse: segue-me. Por todas essas portas que ele foi, segue-me. Que possamos ouvir esse convite para segui-lo, com a certeza que ele nos conhece as nossas dificuldades. Mas vamos levantar e sair desse caminho. Vamos em busca do Cristo, se é isso que realmente nós queremos, com a certeza absoluta da sua paz, do seu aconselhamento, da coragem necessária, e Ele vai nos suprir diante de todas as dificuldades que nós possuímos. E é assim que iremos nos transformar. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus.